Fórmula 1 pede para Felipe Massa não ir ao GP da Itália, saiba o motivo. Ex-piloto brasileiro move ação contra a F1 e Federação Internacional de Automobilismo, FIA. A ação que Felipe Massa move na justiça contra a Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo, FIA, trouxe sua primeira consequência direta para o piloto brasileiro nesta semana. A direção da F1 pediu a Massa, que tenta reaver o título mundial de 2008, que não comparecesse ao GP da Itália, no domingo, 3. A corrida no tradicional circuito de Monza é uma das mais importantes da temporada. E costuma contar com a presença de Massa por causa da sua proximidade com a Ferrari, equipe que defendeu entre 2006 e 2013. Além disso, por ser embaixador da F1, o brasileiro costuma comparecer a diversas etapas ao longo do ano. Para o GP da Itália deste ano, não seria diferente. O vice-campeão mundial de 2008, justamente pela Ferrari, pretendia rever amigos e a torcida italiana no fim de semana, em Monza. No entanto, recebeu um pedido da F1 para não visitar o circuito. Massa não chegou a embarcar e permaneceu em São Paulo. O clima entre as partes também azedou em razão da decisão da F1 de remover uma faixa da torcida italiana em apoio a Massa quanto à disputa na justiça pelo título mundial de 2008. Ela foi instalada num dos alambrados do circuito italiano, justamente diante do box da Ferrari, por membros do Ferrari Clube Caprino Bergamasco. A faixa exibe a mensagem de Felipe Massa, campeão do mundo de 2008. Nesta sexta, primeiro, antes do início do primeiro treino livre do GP italiano, funcionários da Fórmula 1 pediram para os torcedores removeram a faixa. O argumento era de que o item estaria bloqueando a visão de parte da torcida. Mas, na prática, estava fixada na parte inferior às arquibancadas. O pedido da F1 para Massa não comparecer ao GP faz referência à ação que o brasileiro move na justiça, desde o mês passado, contra a própria categoria e contra a FIA em relação ao título de 2008. Ele busca o reconhecimento daquela conquista. Naquela temporada, ele ficou com o vice enquanto o inglês Lewis Hamilton faturou o título por apenas um ponto na tabela do campeonato. Aquela temporada ficou marcada pelo escândalo chamado Singapura-Gate. No GP de Singapura, o brasileiro Nelsinho Piquet causou uma batida de propósito, seguindo ordem do chefe da Renault, Flávio Briatore, para beneficiar seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso. A batida bagunçou aquela corrida, prejudicando diretamente Massa, que era o líder do campeonato e caminhava para o seu primeiro título na F1. Anos depois, o pai de Nelsinho veio a público para confirmar a ordem recebida pelo seu filho. O assunto voltou à tona neste ano, quando Bernie Ecclestone, ex-chefão da F1, admitiu que ficou sabendo sobre a ordem da Renault ainda em 2008, anos antes da revelação de Nelson Piquet. Pelas regras da categoria, os campeonatos não podem ter o resultado alterado após finalizados. Porém, a declaração de Ecclestone escancarou o fato de que aquele Mundial poderia ter tido seu resultado mudado antes do fim da competição. Massa, então, acionou a F1 e a FIA na justiça. O processo pede indenização às duas entidades em razão de um alegado prejuízo milionário que o brasileiro sofreu por não ter conquistado aquele título. Os líderes das entidades já foram informados sobre a abertura do processo, um movimento obrigatório quando a justiça inglesa é acionada.